Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Oi, boa noite. O escritor-professor Roberto Zular é o convidado hoje de Sempre um Papo. A plateia assiste a introdução feita pela produtora Teresa Borges. Faz parte do ciclo de debates filosóficos, Mutações, e tem como tema Valéry e a antropologia do espírito. O Sempre um Papo é viabilizado através do patrocínio do Instituto Cultural Vale e CEMIG, via Lei Federal Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. O ciclo de debates Mutações é realizado pelo Arte e Pensamento e o SESC, com o apoio institucional da Embaixada da França no Brasil. Apoio cultural da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Circuito Liberdade, Minas Literária. Decentra Cultura e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Então, vamos chamar o Roberto. Roberto. A plateia aplaude a chegada do convidado. Roberto Zular é um homem branco, de cabelos castanhos escuros e sem barba. Ele veste uma camisa social cinza e usa um óculos de hastes pretas. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Queria agradecer o convite do Adalto Novaes, do Afonso, da Ana Teresa, para a gente estar aqui para bater um papo. Digamos assim que a proposta, né, do Adalto Novaes, ela veio ao encontro de uma pesquisa de quase 30 anos, né, em torno do poeta pensador Paul Valéry. Né? Então, o que eu vou tentar apresentar para vocês, eu vou tentar fazer assim, tentar falar um pouco do Valéry, tentar entender como é que esse tipo de problema surge para um jovem poeta no final do século XIX e tentar mostrar como no final da vida dele ele voltou num curso gigantesco no Collège de France, que o Georges Colli já citou, que é o curso de poética, e os últimos anos da vida dele ele passa tentando elaborar isso que o William Marx chamou de uma antropologia do espírito, que é o que nós vamos tentar discutir aqui. Mas eu gostaria, na verdade, antes de começar propriamente no nosso tema, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco o Valéry, né? Na verdade, um poeta francês, eu insisto nessa coisa do poeta, né? Que nasceu em 1871, portanto, logo após a Guerra Franco-Prussiana. Ele atravessa a Primeira Guerra Mundial e morre logo depois do fim da Segunda Guerra. Né? O Valéry foi uma das primeiras pessoas a quem o Charles de Gaulle convidou após o fim da guerra para pensar nos rumos da Europa. Então, para vocês terem uma ideia de quem nós estamos falando e do lugar que a poesia ocupava. Porque às vezes não parece claro, né? Hoje em dia, sobretudo, né? Mas o Valéry é o último grande poeta enterrado com honras de Estado, né? 3 dias de luta oficial. E isso teve um lado, né, de reconhecimento muito grande. Por outro lado, comprometeu demais, digamos assim, essa visão do Valéry como um poeta oficial. Né? Vamos tentar trabalhar com essas duas coisas, é isso que eu queria contar um pouco para vocês. Então, o Valéry, muito cedo, em 1890, 91, amigo do André Gide, do Pierre Louis, ele começa a escrever poesia e ele é reconhecido por quem era, então, o maior poeta vivo daquele momento, ou o mais reconhecido poeta, que era o Stéphane Mallarmé. Então, Valéry, com 21 anos, ele já era reconhecido como se o Drummond tivesse falado para ele, amigo, continua, guarda esse tom raro
porque você tem um talento que é descomunal. E o Mallarmé, de certa forma, o escolhe como uma espécie de sucessor, se a gente pode chamar assim, e o Valéry, ele vai continuar a escrever poesia, mas ele entra numa crise gigantesca. Ele vai viajar para a Itália e ele entra numa crise, uma espécie de crise de nervo, uma espécie de crise do sentido da vida, do sentido da poesia, e ele toma a decisão de que ele não vai mais escrever poesia. Um espectador acompanha atentamente a fala de Roberto. É curioso, depois disso ele escreve uns 2 poemas e ele passa a se dedicar basicamente a escrever uns cadernos. Então imaginem vocês que o Valéry, desde 1894, ele acordava todos os dias pela manhã, entre as 5 e as 7 horas da manhã. Ele sentava para escrever como um padre senta para rezar, como exercícios de espíritos do São João da Cruz, como ele gostava de dizer, que foi um dos grandes inspiradores, e ele anotava esses cadernos que, ao longo da vida dele, fizeram mais de 27.000 páginas nunca publicadas. É quase impossível. Eu tento explicar isso para os meus alunos, é impossível alguém... Né? Hoje você escreve uma coisa, você primeiro publica, depois escreve. Né? E alguém dedicar praticamente as melhores horas da sua vida a uma escrita sem finalidade. A uma escrita que tinha por função desenvolver essa capacidade de fazer, essa capacidade de pensar, essa capacidade de refletir. Sobretudo, para o Valéry, era fundamental entender tudo que estava implicado no ato de fazer poesia. É assim que surge aquela crise dos anos 90, né, do século XIX, porque ele falou, mas o que isso envolve de psicologia, o que isso envolve o que eu preciso saber de linguagem, o que eu preciso saber de funcionamento, da sintaxe, de funcionamento do verso, de política, de economia. E ele começa a se dar conta que, na verdade, para você pensar como um poeta escreve um pequeno verso, né, você precisa entender o universo. Então, é muito curioso isso. Como se ele tivesse tido um insight de que não basta escrever poesia, mas na medida que ele tenta começar a entender o que é o poético, quando ele se vê, ele está envolvido nas amarras de uma infinidade de conhecimentos impossível para um ser humano acompanhar. O fato é que ele tenta sistematizar essas ideias ao longo do século XIX, começo do século XX, e vocês podem imaginar que era um pouquinho ambicioso, né, o projeto, né, de fazer isso que depois ele vai chamar de uma antropologia do espírito. Né? Mas ele queria fazer um sistema dessas coisas. Ele estava tentando buscar como formular de novo, né, algo que um dos grandes heróis dele daquele momento fazia nos seus cadernos também, que era o Leonardo da Vinci. Então é uma coisa muito curiosa, esse menino de 20 e poucos anos, ele faz um dos ensaios mais importantes sobre Leonardo da Vinci do século XIX. Muito curioso. Por quê? Porque vocês sabem que ninguém dava bola para o Leonardo da Vinci. Né? Os grandes pintores do Renascimento eram o Michelangelo, o Rafael, e o da Vinci era aquele muito mal resolvido. Né? E o Valéry, reconhecido pelo Gombrich, foi um dos primeiros a falar, mas o Leonardo da Vinci, ele mostra que o projeto é mais importante do que a obra. Que o fazer é mais importante do que a coisa feita. E mais, diz o jovem Valéry, Leonardo da Vinci era um filósofo porque ele não separava o pensar do fazer. Se vocês começarem a entrar no clima dessa frase, né, Leonardo da Vinci é um filósofo porque ele não separava o pensar do fazer, vocês começam a entender um pouco do problema que vai nos levar ao longo da nossa conversa hoje. Né? O que fascinava o Valéry no Leonardo da Vinci eram coisas do tipo alguém que para pintar um corpo por fora queria entender como é que o corpo funcionava por dentro. E vocês sabem que é assim que começa o estudo de anatomopatologia, um dos primeiros e mais importantes estudos. Né? Então, de alguma forma, para você ser pintor, você precisava virar médico, né? Você precisava entender o corpo, você precisava entender a dinâmica, precisava entender a dinâmica dos fluidos, precisava entender fórmulas matemáticas. E o Valéry ficava absolutamente assombrado como no Leonardo da Vinci uma coisa se transformava em outra.
E ele escreve um texto que ficou muito famoso, chamado Introdução ao Método de Leonardo da Vinci. E ele tinha 23 anos quando ele fez isso. Eu falo isso porque às vezes a gente fica... Né, aos 23 anos. Né, estamos em 1894. Né, e ele falava assim: Valéry sabe do que é feito um sorriso, pode colocá-lo na frente de uma casa, na sinuosidade de um jardim. Ele sabe do que é feito um sorriso, das dinâmicas, das proporções, das tensões, do que está em jogo, do jogo muscular, do jogo afetivo. Ele entende as dinâmicas das coisas a ponto de poder traduzi-las em outras. E para o Valéry, essa é a base de toda a invenção. Essa é a base daquilo que a gente chama do espírito. É ser capaz, é nós sermos capazes de traduzir umas coisas em outras coisas. Isso infinitamente. Então, é muito interessante porque, de certa forma, o Leonardo da Vinci era essa potência do espírito. Né? É essa ideia, né, que a gente está começando a tentar pensar aqui. E um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, antes da gente entrar também no nosso assunto, mas uma coisa que fascinava o Valéry, quando ele falava assim: Leonardo da Vinci inventou o esboço como método. Muito doido. As pessoas não esboçavam. Havia, até hoje, né, as pessoas acham que tem que chegar e fazer o desenho perfeito. Né? Leonardo da Vinci era exatamente o contrário. Pelo contrário, o que ele fazia, ele começava a esboçar e a rabiscar, e a produzir rabiscos sobre rabiscos, rabiscos sobre rabiscos, como se fossem todas as possibilidades de uma forma. Eu vi uma exposição extraordinária sobre um quadro do Leonardo da Vinci que está no Louvre, que se chama A Virgem, o Menino Jesus e Santana. Um dos primeiros quadros a pintar Santana, que pouca gente tinha parado para pensar no lugar da mãe da Virgem Maria. E para construir esse quadro, ele tinha assim infinitas posições, e ele ia fazendo essa possibilidade, o rosto de um lado, o rosto do outro, o rosto vindo para cá, ela olhando para lá, e tudo isso ia se sobrepondo como possibilidade dentro do papel. Depois ele vinha com um estilete e recortava aquela que ele ia escolher entre todas as possibilidades que ele tinha produzido. O que significa, isso é difícil de explicar para os mais jovens, que a arte tem a ver com a produção de possibilidades. A gente acha que as possibilidades já estão todas dadas. E o que o Leonardo percebe é que você precisa produzir. E entre essas possibilidades, quando você realmente consegue entrar num mundo em que essas possibilidades se dão de fato, algo como uma ética da escolha, ou o que o Valéry chamaria de uma ética das formas, se coloca. Ou seja, nós temos um jogo aqui. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, é a importância que o Valéry dá a essa indeterminação do qual o Leonardo é fundamental. Essa ideia de que você não tem apenas uma ordem, você não tem apenas uma lógica, você tem lógicas que se sobrepõem. O mais difícil é escolher entre diferentes lógicas possíveis. Você não tem um mundo sensível, você tem muitos mundos sensíveis. O mais difícil é saber como operar na diferença entre esses mundos. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês do rabisco, é pena que eu não posso mostrar para vocês, mas vocês conseguiram imaginar, né? É como se fosse um quadro inteiro riscado. Você fala, o que é isso? Parece uma coisa absolutamente informe, e na verdade era uma infinidade de possibilidades de forma que ele vai lá e recorta e escolhe. E a possibilidade de escolha se dá na medida em que você produz a indeterminação. E a determinação, a escolha, ela opera junto com a indeterminação. Então essa é, digamos assim, a dificuldade que nós temos aqui. Porque não é escolher entre a determinação e a indeterminação, mas escolher de uma maneira tal que todo aquele campo de tensões da indeterminação continue operando na escolha feita. É um campo virtual de possibilidades, são possibilidades que se abrem, só que você também precisa escolher. Essa escolha que projeta o esboço, né, para o outro, ela tem que ser tão bem feita, ela é uma questão ética tão complexa. Ela, para o Valéry, ela é a principal decisão. O que um poeta, o que um pintor, o que ele escolhe mostrar para o outro, essa escolha é o que vai fazer dele quem ele é. É o que vai fazer dele o artista que ele é.
O que significa aqui que a gente está caminhando num espaço em que muitas possibilidades se dão. Possibilidades sensíveis, possibilidades de pensamento, possibilidades diferentes de interpretação de mundo, possibilidades diferentes de fabricação de mundos, que o Leonardo abria para o Valéry e que, de alguma maneira, o Valéry tentava solucionar. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, o Valéry volta a escrever poesia. Ele tinha parado, né, durante 20 anos de escrever poesia. Ele tinha escrito esse ensaio sobre Leonardo da Vinci, outros sobre o Messier Teste, e praticamente mais nada. E ele passa 20 anos só escrevendo aqueles cadernos, até que ele resolve voltar a escrever poesia, porque não tinha outra maneira de sobreviver à Primeira Guerra Mundial. E olhem que interessante. Quando ele volta a escrever poesia, ele escreve um poema que é dificílimo. Foi traduzido pelo Augusto de Campos num livro chamado Língua Viagem e que se chama A Jovem Parca. O que acontece na vida do Valéry é que esse poema, que ele passou 4 anos escrevendo, um poema gigantesco, ele é publicado em 1917 e ele vira um sucesso estrondoso com o fim da guerra. Esse poema Jovem Parca. Juntamente com a Jovem Parca, se publica o Introdução ao Método de Leonardo da Vinci do Valéry, o Messier Teste, que ele já tinha feito, depois eu vou comentar um pouquinho disso, e, em questão de anos, aquele poeta que só escrevia para ele vira o poeta oficial da França e da Europa. E isso faz com que o Valéry passe a ter assim, uma vida pública, da qual ele tinha que responder com vários ensaios, com vários. O Valéry, por exemplo, é um dos primeiros a defender a formação de uma comunidade europeia, ainda nos anos 20. Ele se encontrava muito com Einstein, e contam uma anedota de que, de tanto contar, a gente acredita que é verdade, que o Valéry estaria passeando com Einstein e perguntou: Einstein, como é que você anota as suas ideias? Aí o Einstein virou para ele e falou: eu só tive 1 ou 2 ideias da minha vida. Porque o Valéry, essa é a fascinação dele, as ideias, as possibilidades, os mundos, mas isso nunca foi um problema para mim, né? Pelo visto, parece que isso realmente aconteceu. E nessa posição de poeta, o Valéry ele vai retomar isso que a gente chamou dessa indeterminação no mundo, né? Da pintura, das possibilidades sensíveis, das possibilidades de pensamento, dessa relação entre o fazer e o pensamento. Ele vai retomar na poesia a partir de uma definição das mais famosas do século XX sobre o que é a poesia, em que ele vai dizer que a poesia é a hesitação prolongada entre o som e o sentido. A poesia é uma hesitação, é você caminhar entre um lado e o outro, é você estar numa báscula prolongadamente entre o som e o sentido. Um espectador assiste pensativamente à palestra. O que significa isso para o Valéry? Isso significa que há um espaço, né, que a poesia responde, que é um espaço no qual tanto as camadas sensíveis dessas variações dos afetos, dos sentimentos, quanto o pensamento e a produção de sentido, elas trabalham juntas. De novo, eu estou tentando convencer vocês da mesma coisa. Poesia não é o sentimento contra a razão. O Valéry não é à toa que ele escreveu um grande texto chamado Poesia e Pensamento Abstrato, mas a poesia é a capacidade de pensar com os afetos. Poesia é a capacidade de pensar com a sensibilidade. E essa potência, né, de atravessamento entre a sensibilidade, de você pensar o sensível, o corpo, o mundo, juntamente com o espírito, é que vai levando o Valéry a formular essa possibilidade do espírito como mutação, como transformação, como diz o Adalto Novaes. O
espírito como esse campo de transformações, de mutações, essa hesitação prolongada entre muitas possibilidades, como a gente viu com Leonardo da Vinci. Essa hesitação entre o som e o sentido, entre as qualidades sensíveis e as capacidades de pensamento, entre as percepções que a gente tem do mundo, as sensações. E a grande dificuldade, e é esse que me parece ser a novidade do Valéry em relação a tudo isso, é como a gente cria relação, como a gente cria conexão entre mundos tão heterogêneos. Como é que a gente produz? Né? Se as sensações são tão heterogêneas, se o mundo é tão heterogêneo, se as experiências de cada um de nós, em relação a cada um de nós, são tão heterogêneos, como é que a gente consegue produzir conexões entre essas possibilidades? E esse é o lugar, a meu ver, da antropologia do espírito do Valéry. Tudo bem? Até aqui? Foi? Eu só apresentei para vocês entenderem o problema. Porque o que vai acontecer? O Valéry vai ser catapultado a esse poeta oficial, vai escrever artigos, vai passear por toda a Europa. O João Cabral de Melo Neto, ele tinha sido selecionado pelo Itamaraty para receber o Paul Valéry no Brasil. E foi uma das maiores frustrações da vida dele. Ele dizia, porque era o sonho dele, era conhecer o Valéry, que ele dizia que era a pessoa mais inteligente que já existiu. O João Cabral de Melo Neto falando do Valéry. Né? Fato é que o Valéry, em 1937, já muito idoso, é convidado pela instituição mais prestigiosa da França, que é o Collège de France, para dar aula. E, sinceramente, ele aceita por questões monetárias. Né? O Valéry não tinha sido alguém talhado para ser um professor. Né? E, no entanto, ele aceita e ele vai ter a oportunidade, então, de desenvolver perante um público, ao longo de anos, até o final da vida dele, de 1937 até 1945, essas ideias, essa tentativa de organização de uma antropologia do espírito. Para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, isso daqui foram algumas transcrições e alguns manuscritos que foram encontrados e que deram esses 2 volumes de 1.500 páginas das aulas do Valéry. Mas isso aqui é só um pouco do que se tem, né? E que foi publicado esse ano, saiu em janeiro desse ano. Né? Se vocês quiserem ter uma ideia, no volume chamado Variedades, que está publicado pela editora Iluminuras, vocês vão encontrar a primeira aula do curso de poética do Valéry, onde muito disso que eu estou falando vocês vão poder ler lá. Chama-se exatamente assim, primeira aula do curso de poética. Né? Para trazer agora para o nosso mundo e para o tema da nossa palestra, né? O que o William Marx, que é o organizador dessas anotações do curso, chama de antropologia do espírito, diz ele. Uma antropologia total da criação e da vida intelectual. Uma antropologia no sentido de que aí estão intimamente articuladas e como nunca antes 3 dimensões constitutivas da existência humana: a biológica, a social e a histórica. Essa perspectiva antropológica global tem tudo para renovar profundamente nossa compreensão do projeto de pensamento de Valéry, ao finalmente destacar a profunda unidade que fundamenta uma das mais completas concepções da humanidade e do mundo já produzidas. A proposta, digamos assim, ela é muito forte. Né? Entre a humanidade e o mundo, entre o nosso corpo e as outras miríades de corpos, a antropologia do espírito surge como a possibilidade de pensar uma dimensão não apenas humana e seu mundo próprio, mas de que o mundo é composto por uma multiplicidade de mundos
que outros corpos constituem e que se forma na inter-relação entre eles. Eu contenho um mundo que me contém. O mundo está dentro de mim, assim como eu estou dentro do mundo. E na diferença entre esses mundos habita a dimensão do espírito. Para construir esse complexo jogo de matrioscas que se engolem umas às outras, porque essa é outra imagem que eu queria dar para vocês. Como é que o Valéry pensa? O espírito, dentro do espírito está o corpo e o mundo, dentro do corpo está o mundo e o espírito. Dentro do mundo está o corpo e o espírito. Uma coisa vai engolindo a outra. Se você olha uma coisa do ponto de vista do espírito, mundo e corpo é uma coisa. Se você olha uma coisa do ponto de vista do corpo, mundo e espírito é outra. Esse é o jogo do Valéry. Dependendo de onde você constitui o ponto de vista, as coisas vão mudando. E elas estão sempre em um campo de inter-relação. Isso que eu estou chamando dessas matrioscas que se engolem umas às outras. Né? Para fazer isso, e aí vocês vão começar a entender como é que ele vai tentar organizar, digamos assim, esse caos. Né? Como é que ele vai organizar essa bagunça? Né? Como é que ele vai organizar esses mundos tão heterogêneos em que tudo está o tempo todo se interseccionando. Né? E aí ele vai fazer uma ideia que é muito simples, que é acrescentar um pequeno i na palavra poética e chamá-la de poiética. Com isso, ele retoma o sentido da raiz de poien, da raiz da palavra grega poien, que nada mais quer dizer do que fazer. Esse fazer é uma dimensão decisiva da aventura humana. A dimensão do ato, seja ele de pensamento, gesto ou palavra, esse fazer que é intrínseco aos nossos modos de existência. Então lembram quando eu falava que o Leonardo da Vinci não separava o pensar do fazer? É aqui que nós estamos chegando. Só que a questão aqui é que o Valéry cria uma teoria do ato. A teoria mais genérica que vocês podem imaginar do ato. Poético não é um ato só de poesia, né? Relativo à poética de uma poesia. É uma poética da ciência, é uma poética da religião, é uma poética do direito, é uma poética da economia. E eu vou tentar mostrar um pouco para vocês como é que ele vai construindo isso. Tá? O importante é como naquela seleção que o Leonardo da Vinci faz nesse campo de possibilidades, o ato é só através do ato que você determina todos os campos que podem estar em funcionamento. Não há possibilidade para se pensar humano fora da dimensão do ato, fora da dimensão do fazer, fora desse campo de realização. Então é como se o Valéry estivesse comentando. Vocês lembram aquela famosa história do Mallarmé com o Degas? Né? O Degas chega para o Mallarmé e fala: nossa, Mallarmé, eu tenho tantas ideias, mas eu não consigo escrever poesia. No que o Mallarmé responde é que poesia não se faz com ideias, meu caro Degas, se faz com palavras. Que a gente tem que fazer as coisas. Né? É essa dimensão do fazer, é só nesse nível ético das nossas escolhas, dos nossos atos. É isso que faz de nós o poeta, o pintor, o escritor, o jurista, o economista. É essa dimensão do ato que ganha uma preponderância enorme no pensamento do Valéry. Então, eu vou tentar agora montar com vocês como é que ele vai construindo o curso. O curso parte de uma noção de campos sensíveis, das experiências sensíveis, das diferentes qualidades do mundo sensível, os diferentes modos de existência dessas qualidades sensíveis que estão em jogo em toda a poética. E aí, o que o Valéry começa a mostrar? Que se a gente começa a sensibilidade do visual e das cores, aos poucos, o próprio sensível ele vai se organizando e se estruturando e construindo o sistema de cores. Então, tudo que ele vai partir de uma ideia muito simples das cores complementares. Você vê uma cor e você imagina outra. Né? Acho que é uma experiência conhecida. Né? A gente vê uma cor e a gente imagina outra. A gente vê uma parede branca, né? E a gente dali a pouco já está imaginando coisas. A gente vê uma nuvem e a gente vê figuras. O que o Valéry está falando é, cara, o nosso cérebro constrói. Aqui não é nenhuma sensação, nenhuma percepção. O que a gente faz é criar estruturas dentro de experiências sensíveis. Só que imaginem que isso acontece no som, isso acontece na cor, isso acontece na textura, isso acontece no modo como a gente articula os movimentos. O que significa que
o próprio pensamento, ele é uma sensibilidade que se organiza em cada um dos seus campos sensíveis. Essa seria a primeira invenção do Valéry do Poète. É dizer que a gente vai, a própria sensibilidade, ela vai organizando sistemas. Os sistemas, eles não são externos. Não é que é o sistema contra o mundo sensível. O sistema é um modo de ser do sensível. A articulação é um modo de ser das coisas. Só que qual é o passo que ele dá em seguida? A questão é que nós não só articulamos cada sistema. Então, as cores, os sons, os gostos, os cheiros. Não, a questão é que esses sentidos, essas sensibilidades heterogêneas, elas começam a se atravessar. Uma espectadora toma notas em seu caderno. O ponto ali do curso é que você tem um sistema de diferenças interno a cada uma dessas sensibilidades, desses campos sensíveis, mas esses campos sensíveis se atravessam. E eles começam a produzir um campo de inter-relação entre eles. Significa que o tempo todo o nosso mundo sensível está em constante variação. Ele está em constante variação. Ele está variando as cores, as possibilidades, isso tudo está dando. E os sistemas também vão se produzindo infinitamente. É como se a gente tivesse um campo sensível e um campo de sistemas se produzindo, os dois conjuntamente. E o que amarra a dimensão dessas duas experiências de transformação, a sobredeterminação das nossas possibilidades de pensamento, de organização, de sistematização e os campos sensíveis que se atravessam, é a dimensão do ato. Então, o que eu vou tentar desenvolver com vocês é que cada ato é uma espécie de nó. Cada mínimo ato, cada uma das nossas mínimas ações é uma espécie de nó. Um modo singular de amarrar esses mundos heterogêneos que variam e se sobredeterminam. Cada um dos nossos atos. A passagem ao ato, como diria o Lacan, é o impensável da nossa vida, porque a hora que você age, a quantidade de dimensões que estão implicadas nisso são impressionantes. Só para dar, estou vendo a carinha de vocês, mas eu vou tentar dar um exemplo, que quando a gente traduziu Feitiços do Valéry, eu e o Álvaro Faleiros, eu ia comentar isso com vocês no começo, eu falei, não vou comentar, porque aí fica muita coisa, né? Mas eu queria voltar a isso. É uma coisa impressionante o que foi acontecendo, porque a gente tentou traduzir sem que nenhum dos parâmetros constitutivos do verso se tornassem hierárquico e dominantes. Significa que não era o som, não era o sentido, não era a sintaxe, não era a etimologia, não era o conceito filosófico. A gente tentou traduzir de tal maneira que a dinâmica da frase, que os mundos imaginários que aquilo produzia, tudo se tornasse operante. E uma hora você fica maluco, né? Porque é impossível. Se você tenta traduzir o som, na hora você perde a sintaxe. Né? Você ajeita a sintaxe, você perde a precisão filosófica do termo. Você se apega à precisão filosófica do termo, você perde a imagem poética. Você se apega à imagem poética, você perde infinitas dimensões. E isso é num ato de traduzir um verso. E o que a gente foi tentando fazer é ir traduzindo e traduzindo e traduzindo, e eu mandava para o Álvaro mandava para mim, e a gente ia tentando fazer com que nenhum desses parâmetros se tornasse hierárquico. E é impressionante, é a hesitação prolongada, porque você tá num som, mas e aí de repente você fala assim, não, mas eu preciso cuidar da sintaxe. Não, mas aqui a etimologia é muito importante. Mas aqui você tem uma palavra que em francês é cœur, e em português é coração. Uma sílaba vira 3. Aí você tem problemas de métrica. E você tem... A questão para o Valéry a ética do ato tradutório é que você tem que fazer aquela escolha que melhor mantenha em tensão esses campos heterogêneos que operam na poesia. Essa é a ideia. Se vocês forem pensar o que é preciso para escrever um verso, vocês não vão escrever nunca um verso. Porque é impossível. E eu não falei ainda, eu não falei das regras normativas, eu não falei da gramática, eu não falei... Gente, eu só dei 5 parâmetros, ou 6.
A questão é que o ato, ele é... O que é a potência do ato, ou o que o Valéry chamava do infinito estético? É exatamente a capacidade de produzir um ato que mantém em tensão todas essas possibilidades que estão em torno daquela realização. Então, é como se a linguagem, de alguma maneira, ela estabilizasse as variações sensíveis entre o som e entre o sentido, mas quando você vai escrever poesia, quando você volta para esse mundo, essas variações começam a estar todas em jogo de novo. O sentido das palavras não é tão claro, os sons começam a te levar para outras coisas, e você começa a passear num mundo de possibilidades. Só que se você entra de novo nesse campo de possibilidades, você perde a dimensão do ato, você perde a própria potência poética, porque você vai ficar só nessa indiferença das próprias variações. Gente, o que é difícil no Valéry? É que assim, a variação é incrível, mas o ato também. Você tem sensibilidade, mas você tem sistema junto. Você tem o sensível e o inteligível. Você tem o informe e você tem a forma. A forma. Você tem a indeterminação e a determinação. Como habitar esse mundo? Né? Essa é a questão crucial para o Valéry. Né? O Valéry dizia: a ordem e a desordem são os dois grandes inimigos da humanidade. Eu adoro essa frase. Muita ordem, e isso é um desastre. Muita desordem, e isso é um desastre. Como articular as potências da desordem com a ordem? Esse é o problema valeriano por excelência. A questão da antropologia do espírito, vocês vão ver, eu estou dando um exemplo muito claro, mas a questão da antropologia do espírito é como operar essa articulação. Mas ao pensar a sensibilidade como um ato, Valéry percebe que aquilo que parece dado como uma natureza intocada em torno de nós, na verdade é uma complexa interação entre o que é dado e o que é construído. Mesmo o nosso corpo, o mundo ou aquilo que chamamos de natureza está o tempo todo se fabricando. No fundo, estamos respondendo ao corpo e ao mundo o tempo todo, sendo que o que chamamos de espírito é um contínuo de atos que marcam a passagem de uma percepção a uma sensação, de uma sensação a outra sensação, de uma situação a uma ideia, de uma ideia a um afeto, de um afeto a uma lembrança. Em suma, estamos infinitamente traduzindo uma coisa por outra. Mesmo porque, para Valéry, as próprias coisas, as coisas em si, como os filósofos gostam de dizer, se caracterizam por sua transformação, pela possibilidade de se transformar em algo diferente do que são. Quer dizer, é pensar essa transformação contínua. Pensar essa transformação continuamente. A graça é que, como para os grupos de transformação de Lévi-Strauss, toda transformação implica em algo que se conserva. Não há transformação sem conservação. Esse é um tema tão importante que Valéry chega a definir a poética e as obras de espírito como uma transformação que tem a própria transformação por objeto. E ele diz que a transformação dessa transformação em um curso é isso que dá no curso de poética, em que nós temos aqui os rastros da passagem desse movimento que nos permite, de alguma forma, tentar reconstruí-lo, como eu estou fazendo aqui. São traduções infinitas. No fundo, a forma, aquilo que se conserva, é a forma de uma relação. E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Um modo de interação. Os meios de contato entre nós e os outros, o meio de contato entre sensibilidades diferentes, entre a sensibilidade e o sentido, entre o sentido e as possibilidades de ler o mundo. Né? Entre os diferentes sentidos e as diferentes materialidades que implicam o produtor e o receptor a partir de um rastro da experiência sensível. Mais do que isso, a força de uma obra é que ela se torna mundo. O que é doido para o Valéry é que a gente está falando de um corpo, mas quando a gente realiza uma obra e coloca ela no mundo, ela se torna mundo. Né? Isto é, torna-se algo diferente do que ela é e que possibilita um outro mundo de traduções de sua forma a partir de outras pessoas, de outros tempos e de outros espaços. E aí, só para complexificar mais um pouquinho essa parte, como diz Valéry, e vejam como essas passagens são complexas em muitas direções,
O que se conserva no pensamento é o corpo e a transformação do corpo. Eu acho essa ideia espetacular. O que se conserva no pensamento é o corpo. No final das contas, quando a gente está transformando, quando a gente está pensando, é o nosso corpo que nós estamos transformando. É o próprio mundo que nós estamos transformando. Se, de alguma maneira, isso aqui ficou claro para vocês, a gente pode dar o nosso último passo, né? E tentar entender como é que ele resolve isso, né? Como é que o Valéry resolve essa dinâmica. Então, nós partimos dessa possibilidade de pensar uma teoria do ato pensando em um campo de forças heterogêneas. A grande tentação do espírito é tentar homogeneizar essa heterogeneidade. É querer tornar tudo muito claro, tornar tudo muito compreensível, tudo muito controlado, né? A ponto de tornar o próprio espírito supérfluo. Eis que, ao contrário do que esperávamos, e é isso que diz o Valéry, o espírito vive daquilo que escapa, da distância, do desvio entre esses mundos, entre o corpo e o mundo. Essa teoria do ato dentro de um campo virtual de possibilidades entre diferenças, entre mundos heterogêneos, é aquilo que Valéry chama de poética, né? E essa poética, ela se dá em diversos níveis. Então ele vai falar de uma poética científica, de uma poética artística, de uma poética das instituições fiduciárias, né? Ele vai começar a generalizar essas relações que eu não vou entrar aqui. Diversos espectadores acompanham compenetradamente a palestra de Roberto Zullar. O ponto em que vocês vão ver é que essa transformação, o que o Valéry começa a perceber é que essa dinâmica do ato, ela se tornou constitutiva da experiência contemporânea. Em que sentido? Diz o Valéry, o homem moderno que rejeitou a metafísica verbal entra na metafísica em ato. Ao lado, para além da física, não é mais o psíquico, não é mais a teodiceia, nem a cosmologia que se coloca. É a modificação do mundo, e não a explicação do mundo, não mais a concepção do mundo, não mais a busca do verdadeiro, mas a modificação do real. Tudo subordinado ao fazer. E aí ele percebe o nó, que é isso que o Adalto não vai chamar muito a atenção, que é, no fundo, o problema do espírito ter se tornado supérfluo é que o espírito acabou dominando todas as dimensões da vida. É o contrário do que a gente pensa. Não é porque está faltando espírito, é porque tem espírito demais. Né? Então, por exemplo, os próprios seres vivos eles estão completamente dominados pela biotecnologia. Quer dizer, quando a gente fala em corpo, o que nós chamamos de corpo não é mais um corpo, é um corpo completamente modificado pela ação do homem. A própria questão da inteligência artificial, que ficam discutindo o tempo todo, não vamos entrar nisso agora, mas é muito interessante como nos fascina a ideia de um pensamento sem corpo. Interessante, eu acho muito legal, não vou entrar nisso agora. E o problema do antropoceno, vocês viram essa discussão dessa semana, né? Do lago que descobriram lá no fundo, o plutônio, significa que não há mais nada no nosso planeta que não tenha sido afetado pela ação do homem. Quer dizer, o próprio mundo se tornou espírito, a inteligência maquínica se tornou espírito, né? O próprio corpo se tornou espírito pela biotecnologia. Esse é o ponto que eu acho, assim, traduzindo corpo, espírito, mundo em biotecnologia, algoritmos e antropoceno, é isso que o Valéry percebe. O que o Valéry percebe é que a gente tem agora como é que a gente controla. É só isso que eu queria terminar com vocês. Bom, mas e agora, né? E agora, como é que a gente, a partir desses mundos heterogêneos, a gente pode, de alguma maneira, responder a essa tentativa de homogeneização do mundo por esses instrumentos tecnológicos de tecnociência ou dessa ciência, poder, né, e não ciência e conhecimento, como diz o Adalto Novaes. E a preocupação do Valéry é essa, ele não tem nenhum problema com a ciência. Ele não tem nenhum problema com a religião, não tem nenhum problema com a mística, ele não tem nenhum problema com a poesia. A questão é que
essas próprias coisas, nada mais de uma dessas coisas, ela garante em si mesma a possibilidade de um ato capaz de respeitar uma dinâmica que seja, de fato, absorvente, que seja capaz de responder a essa heterogeneidade do espírito. É como se a gente se tornasse biólogos, como se a gente se tornasse técnicos em informática, em direito, como se a gente tivesse se ultra-especializado e não tenha mais ninguém capaz de pensar a relação entre as coisas. Então eu gosto de brincar com os meus alunos, o Valéry seria o mais antiterraplanista dos seres. Porque a ideia dele é pensar, mas como é que a ciência muda a maneira como eu vejo o mundo? E a maior resposta para os terraplanistas que eu vi, eu não sei se vocês viram isso, mas é um cara falando assim, a questão é que se eu pensasse que a Terra é plana, eu não seria capaz de inventar o celular que o terraplanista está usando para defender que a Terra é plana. Eu adoro isso. Porque, de fato, o que está em jogo aqui é que nós acabamos esse campo de especialização, o problema está no modo de uso. Portanto, o que precisa mudar, não basta você ter uma poética, você precisa ter uma ética e pensar uma política dessas camadas heterogêneas que se atravessam. Eu acho que essa beleza da anarquia valeriana, né? Essa economia dos fluxos energéticos entre muitas instâncias de produção e recepção, que trabalha a distância, o desvio, o hiato entre essas camadas sensíveis, e as camadas afetivas, entre as camadas afetivas e o ato, entre o ato e a estruturação do saber, entre a estruturação do saber e as questões da natureza, entre a natureza. Quer dizer, esse é o mundo que o Valéry acha que poderia, de alguma maneira, criar um campo de conexão entre essas experiências, capaz, de alguma maneira, não permitir que nenhuma delas se torne absolutamente hierárquica e queira dominar todas as outras. Né? A gente fala do antropoceno e vocês sabem a questão do fitoceno, né? Chegou um momento em que as próprias plantas se tornaram tão hegemônicas, né, que elas produziram tanto oxigênio que elas começaram a morrer. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Né? O que o Valéry está tentando pensar é como pensar, então, um mundo sensível em que as variações sensíveis, as possibilidades de pensamento e as dinâmicas afetivas dos atos consigam achar dinâmicas importantes de relação entre elas. Como pensar uma poética que também seja uma ética e uma política. Como pensar uma relação em que não seja todo corpo, nem tudo espírito, nem todo mundo, em que você crie realmente formas, por isso que ele escreve 100, né? Em que você crie realmente uma conexão entre corpo, espírito e mundo. Eu ainda ia fazer finalizar com uma pequena leitura da Máquina do Mundo, do Drummond, que é um dos mais valerianos dos poetas brasileiros, né? Porque o que significa aquela recusa da máquina do mundo pelo Drummond? Né? O que o Drummond recusa ali é um mundo completamente dominado, completamente tecnologizado, é um mundo completamente submetido a determinados princípios hierárquicos que dominam todos os outros. Né? O que são aquelas mãos pensas, o que é aquele palmilhar, se não colocar o corpo e o espírito junto com o mundo. Né? E logo depois da Máquina do Mundo vem esse lindo poema que se chama O Relógio do Rosário, que é um grande comentário ao cemitério marinho do Valéry, né? Onde o Drummond começa a retomar essas outras possibilidades, né, que o mundo de alguma forma rejeita. Né? Diz o Drummond, e nada basta. Nada é de natureza assim tão casta que não macule ou perca sua essência no contato furioso da existência. Nem existir é mais que um exercício de pesquisar da vida um vago indício. A provar para nós mesmos que vivendo estamos para doer, estamos doendo. Boa parte das ideias que compartilhamos aqui sobre a antropologia do espírito de Valéry, ele escreveu nos seus últimos anos de vida. E até o fim, como Drummond, Valéry defendia essa experiência do espírito como um exercício, como um pesquisar de indícios no contato furioso da existência. Como se Valéry respondesse a Wittgenstein dizendo: o que não se pode falar deve-se viver, viver com e na linguagem.
Nós não pensamos só sobre o mundo, nós pensamos no mundo e com o mundo, né? Nós pensamos com a linguagem, na linguagem e sobre a linguagem. E eis que, terminando o dia, terminando o poema O Relógio do Rosário, terminando essa palestra, Drummond volta-se ao início do cemitério marinho de Valéry, este teto tranquilo onde passeiam pombas, entre pinho palpita entre tumbas. Mas na praça a sombra faz-se som, sob o relógio feito columbário, anunciando a inversão da rima de Valéry. E eis que, é assim que termina o poema do Drummond, já cinza se concentra, pó de tumbas, o doer, a morte, o fim, mas que se permite azul, risco de pombas. Morte e vida, como natureza e cultura, como sensível e inteligível, como corpo, espírito e mundo, cifram o risco, o desenho, o voo, a alvura, o símbolo, onde retumbam, ressoam em ecos heterogêneos, tumbas e pombas, rastros enigmáticos de múltiplas formas de vida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer, gente? Alguém? Não? Se quiser continuar uma coisa? Não. Tá tudo bem, então? Nenhuma pergunta? Ah, nenhuma. Peraí. Um homem da plateia assume o microfone para fazer a primeira pergunta para Roberto. Estão precisando, eu agradeço a palestra maravilhosa. Sou um admirador do Valéry, infelizmente não tenho tido a oportunidade de aprofundar muito nele, mas eu fico numa dúvida e eu gostaria do seu comentário sobre isso, né? Eu acho que nós vivemos hoje numa grande crise da pedagogia, né? Porque eu sempre acreditei no ensino como solução, né? E hoje a gente vê que uma civilização que atingiu tamanha capacidade técnica não é capaz de resolver problemas básicos, né? E assim, eu um tempo atrás estava olhando o quadrivium, né, o ensino de matemática na Idade Média, e a gente vê que a percepção, que nós temos hoje um uso da linguagem, um uso extremamente funcional e empobrecedor da linguagem. A gente vê a percepção de matemática medieval como ele era estética, né? Como ela cheia de significados. E hoje a nossa matemática só tem funcionalidades e grandes desempenhos e grandes... nós valorizamos a matemática pela capacidade de violência dela, né? E assim, também eu lembro que no século XIX, né, o Paul Morphy era um grande jogador americano de xadrez. Visitando Paris, ele passou num café onde se jogava xadrez e mostrava assim, aqui o pessoal joga, o pessoal é bom e tal. Ele foi até o fundo do café e ele tinha dado uma olhada muito rápida, né? E a pessoa falou, está vendo como é que o pessoal joga aqui? Ele disse, e aquele ali é o melhor deles. Aí ele disse, como é que você descobriu? Eu não precisa olhar muito, a questão é estética, né? Então a gente vê assim, o Anand também, recentemente, o Michael Tal, que jogava na década dos 60, né? Eles tinham uma grande velocidade porque eles tinham uma percepção estética do jogo, né? Então, era assim, eles se colocavam numa posição de enriquecimento, eles não se colocavam numa combinação vencedora, mas eles procuravam uma estética rica, né? Eu acho que hoje a nossa linguagem, nós somos educados, né, no sentido de uma linguagem empobrecedora que nos tira da riqueza da própria visão de mundo, né, que eu acho que o Valéry tenta compor, né? E a nossa visão hoje, assim, quando a gente até faz a crítica, né, hoje, não no caso aqui, mas quando a gente vê muita crítica, como se a anatomia fosse a solução da vida, né? Então a gente vê tecnicamente os diagnósticos do mundo que a gente está vivenciando e como se a dissecação fosse a solução da vida e a solução dos nossos problemas, né? Então, eu só gostaria de
ver seu comentário sobre isso, por favor. Não, imagina, eu que agradeço porque você colocou muitas coisas, né? É curioso, vou começar pelo final, porque na minha tese sobre Valéry, o problema da anatomopatologia se coloca. E a anatomopatologia foi um momento muito... O Michel Foucault, ele falava isso. Essa tentativa de conhecer o corpo vivo pelo corpo morto, ela não podia dar em coisa muito boa. alguma coisa está errada, né? Quando você precisa dissecar um poema. O Valéry tinha horror, ele causou furor na França quando ele falou que tinha que tirar a poesia do ensino, porque vocês estavam estragando, né? Porque ele falava assim, vocês ficam dissecando poemas, né? Vocês ficam torturando o poema, né? E o ritmo do poema ele não está lá. O ritmo do poema está exatamente nisso que você falou, nessa dimensão estética do próprio xadrez, né? E é muito bonito o que você falou, porque isso é muito um resumo da aula, né? da nossa conversa aqui, que é você tem um sistema ali, que é um sistema completamente fechado de posições, de possibilidades, mas que, na verdade, você opera ele a partir de outros campos sensíveis. Ali você deu um exemplo do que é um campo sensível, porque o cara monta esteticamente, porque ele tem uma visão, uma percepção que não é do jogo das estruturas de diferenças internas ao jogo, mas há um determinado modo de conduzir a dinâmica sensível das peças, né? Se eu entendi o que você falou. Então, de fato, é isso. A questão que realmente, isso eu acho que você tem razão, e você toca num ponto. Quer dizer, a linguagem ela é muito mais potente, ela é muito mais indeterminada, ela é muito mais sensível. Por Valéry, o pensamento nada mais é do que uma supersensibilidade. E a linguagem nada mais é do que um atravessamento de campos sensíveis. A linguagem ela nada mais é do que, como eu falei, sabe, daquele nó que atravessa. A linguagem é uma espécie de nó que organiza essas variações de som e de sentido. É que, na verdade, para o Valéry, uma aula de linguagem, ela deveria nos reinstaurar nesse lugar da hesitação. É como se a gente tivesse o tempo todo reinventando a linguagem, reinventando a sensibilidade, retomando as sonoridades. Ele dizia, por exemplo, tem coisas no Valéry que são incríveis. Ele falava, a linguagem é como uma mão, sabe? É uma mão com 6.000 dedos. A linguagem é como você articula, né? E os neurologistas dizem isso, né? Que o lugar de articulação da linguagem está do lado, no cérebro, do lugar de articulação das mãos. Né? Que as mãos... Quer dizer, você está articulando e você está articulando intenções. O modo de usar a linguagem é muito mais importante do que o uso da linguagem em si. E é isso que me assusta nesse tal de ChatGPT lá, que só produz Pinóquio, né? O que me assusta nele é que a forma está toda dada. A questão para o Valéry é no modo de dizer. É aí que vive a nossa experiência de linguagem. É isso que a gente deveria ensinar. O que a gente deveria ensinar é essa dimensão de possibilidade de atravessamento desses mundos sensíveis que a linguagem coloca em jogo. Né? E, de fato, só que a gente vive um momento, né, em que tudo se abrevia. Né? Tudo tem que ser mais rápido. Né? O Valéry falava disso, né? Essa passagem muito rápida pela linguagem. Se você para numa palavra, é um abismo. Né? E o último comentário que me vem, né, da sua pergunta, que poderia ter milhares de desdobramentos, o Valéry era fascinado quando as palavras faltavam para ele. É uma coisa que nós estamos muito desesperados hoje, eu vejo. É uma coisa que angustia demais, né? E ele falava, cara, quando a palavra falta, era ali que alguma coisa como a poesia poderia surgir. Aquele campo, a experiência daquela falta, sabe, de você buscar. E ele falava, quando você busca, você a encontra melhor. Né? O poema era uma maneira de esperar as palavras, né? De criar essa dimensão sensível. Porque, no fundo, e agora eu aproveito a sua pergunta para falar uma coisa que eu não tinha dito, que, na verdade, se corpo, espírito e mundo estão juntos, né, não tem nenhuma dimensão que articula a outra. É desesperador. Não é que o espírito controla, não, o espírito controla, o corpo controla o espírito, o mundo te faz fazer, o espírito sai. Na verdade, o que cria a relação é uma visão meio einsteiniana do Valéry.
é o tempo e o ritmo. Isso, no fundo, é o que nós somos. Cada um de nós é um nó rítmico de organização desses mundos heterogêneos. E que nós vamos mudando. Quando a gente acorda de manhã, a gente está de um jeito. Quando a gente dorme, a gente está do outro. Quando a gente está em vigília, a gente está de outro. Quando a gente está pensando um soneto, a gente está de outro. Quando a gente vai fazer um exercício matemático, a gente está de outro. E o que a gente não tem conseguido, eu acho que aí é uma dificuldade, de passar essa experiência extraordinária do que seria uma pedagogia, né, valeriana. Ela seria você aprender os modos de viver essas coisas. Porque o Valéry, gente, ele não sabe tudo de matemática, de engenharia, de arquitetura, de economia. O que ele está pensando é o modo de existência dessas coisas e como essas coisas existem em nós. Uma espectadora toma notas da palestra em seu caderno. Que é isso que para ele vai estar fundamentalmente em jogo. Né? E isso é o que é o mais difícil de ensinar. Na verdade, eu até escrevi aqui, alfabetizar, no sentido valeriano, seria ensinar alguém a passear por esses campos heterogêneos. Ensinar que um microfone não é um microfone, que ele cria transformações, que ele vira o som, que o som vira outra coisa, que a outra coisa vira o vazio, que o vazio vira uma imagem. É você aprender a habitar esse espaço de transformação das coisas. Só que, como a gente não tem acesso à própria transformação, né, o que a gente tem é uma experiência do tempo. É uma duração, é um ritmo. Como se cada um de nós fosse um nó rítmico no final. Eu saí um pouquinho da sua questão, mas é que me deu muita vontade de voltar para esse pedacinho do texto. E esse é o ponto. Exatamente. Exatamente. E a gente vai de metáfora em metáfora e o real ele vai operando também. A gente vai produzindo, né, isso. E é essa que é a dinâmica que importa. Né? Para o Valéry, mesmo a matemática, ela tem um fundamento metafórico. Mesmo a matemática. E mais, o Valéry era fascinado. O que ele foi estudar? Os números qualitativos. Ele amava isso, porque ele era amigo do Poincaré, né? E o Poincaré tinha toda a teoria de uma matemática qualitativa. A matemática não é só quantitativa. E ele ficava fascinado com esse modo de pensar qualitativamente a matemática. É esse tipo de jogo. Eu insistiria. É essa visão estética do jogo de xadrez. Quando você começou a perguntar, me veio o filme do Bergman, né? Você começou a perguntar, é engraçado, e eu já transformei a sua pergunta num jogo. Eu falei, cara, aquele jogo com a morte, né, do filme do Bergman. Eu falei, cara, é a percepção estética do jogo. Né? Então é muito interessante. O jogo está lá, mas ele não reduz a nossa experiência. O sétimo selo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Uma espectadora se dirige a Roberto Zular no microfone. O professor, eu hesito. Não quero fazer bem uma pergunta, não. Eu queria fazer um pedido. E para fazer um pedido eu preciso de ter a permissão, né, de todas as pessoas aqui. Eu gostaria de pedir a você que relesse as linhas finais do poema do Carlos Drummond de Andrade. Eu não tenho um pedacinho aqui que eu vou fazer de cabeça, mas vamos lá. Estamos no finalzinho do poema, né? Porque o poema é todo um poema sobre a dor. Né? O choro, que eu tenho no lusco-fusco da treva, onde se ouve o choro pânico do mundo, que se entrelaça no meu próprio choro, e compomos os dois um vasto coro. Aí vai indo nesse choro, esse choro se desdobra em amor, e de repente esse amor que parecia uma coisa ideal, e nada basta. Nada é de natureza assim tão casta, que não macule ou perca sua essência no contato furioso da existência. E nem existir é mais que um exercício de pesquisar da vida um vago indício, a provar que nós mesmos
que vivendo, a provar para nós mesmos que vivendo estamos para doer, estamos doendo. Esse doendo é o corpo que grita. Esse, né? É aí que o corpo, o espírito e o mundo, depois da recusa da máquina do mundo, o corpo se constrói com o mundo. Né? O Valéry dizia assim num outro poema: não se arrebata um mundo de feridas tão profunda sem que seja o usurpador uma profunda ferida. Você não toca um mundo de ferida tão profunda sem que você mesmo seja uma profunda ferida. Eu acho que é por aqui que o Drummond pega. E aí no relógio do Rosário vira o columbário, e aí a cena muda, né, e vai para o columbário, toca o sino, né, do final da tarde, a tarde se mistura com um som, e aí vem já cinza, o columbário, já cinza se concentra, pó de tumbas, já se permite azul, risco de pombas. A espectadora sorri ao ter o seu pedido atendido e o público retribui com palmas. Ainda pode fazer mais uma pergunta, se alguém quiser. É a última, tá? Uma espectadora pede o microfone para realizar a pergunta. Olá, boa noite. Eu tenho pesquisado bastante Bachelard, já tem um tempo, e o Bachelard, ele traz no trabalho dele uma distinção entre o espírito e a alma. E eu gostaria de saber se o Valéry ele fala alguma coisa, se ele faz essa distinção também, como que ele trata esses dois termos. Eu adoro, por isso que pergunta é legal. A gente vem aqui para isso, na verdade, né? Mas eu vou só te ler a epígrafe do meu texto. É uma epígrafe do Saussure. Quanto a esgotar o que está contido em espírito, por oposição à alma ou a pensamento, uma vida humana poderia ser exagero... Quanto a esgotar o que está contido em espírito, por oposição à alma ou pensamento, uma vida humana poderia, sem exagero, ser dedicada a isso. A espectadora reage positivamente à resposta. Então, a sua pergunta é respondível, né? Assim, eu posso tentar te dizer um pouco pelo Valéry. É curioso, porque o Bachelard, eu acho que tem muito a ver, né? O Bachelard é uma tentativa de continuar, porque teve um grande debate sobre a experiência do Valéry com a ciência, se ele entendia de ciência, se ele não entendia, até que o Dieudonné, que é o medalha Fields de matemática, assim, a matemática não tem prêmio Nobel, né? Medalha Fields é o Nobel de matemática, e ele falou assim: o que me interessa é a escuta poética do Valéry à matemática, que eu acho que lembra muito o Bachelard. O que eu acho é que aqui está em jogo no Valéry a alma não se restringe, o espírito não se restringe a pensamento e nem a alma. Ele é mais amplo. Ele é infinitamente mais amplo. E é muito interessante. E ele também não se separa do corpo, né? Então é uma dimensão espiritual, mas é uma dimensão espiritual que está ligada ao material. Né? Não tem espírito e corpo, natureza e cultura, né? o sensível e o inteligível. Quer dizer, no Valéry, tudo isso vai encontrando as suas conexões. Né? De alguma maneira, porque para o Valéry é aquele problema de uma separação, né? Toda essa questão tradutória de separar o corpo e a alma. Né? E a palavra espírito, ela retoma ali, e a gente hesitou muito em traduzir por espírito, porque é uma palavra que em português tem uma dimensão muito diferente da que ela tem em francês. Então, mesmo é muito diferente quando você fala l'âme em francês, ou você fala esprit, né? Então isso tem muita diferença. O que, para mim, acho que eu tentaria te responder, mas assim, não respondendo, né, porque é impossível responder assim, de uma maneira, digamos, rápida ou de uma maneira muito clara, é que o espírito ele é mais. Ele passa, inclusive, por um espírito de Deus, ele dá para pensar em termos valerianos. Né? São modos de transformação das coisas.
a hipótese divina, a possibilidade, sabe, de um signo. Por isso que ele não confunde, por exemplo, o espírito com um signo. Ele nunca deixou que um sistema signo tomasse conta. Por quê? Porque o espírito é mais. Né? Ele é mais que o pensamento, mas ao mesmo tempo ele é pensamento também. Né? E ele é corpo e ele é mundo. Então, só para te dar, assim, agora teve um colóquio sobre o Valéry na França, e tem um neurologista super famoso que escreveu um livro, Valéry, Apaixonado pelo Seu Cérebro. Né? E ele diz assim que as percepções do Valéry de que essas dimensões do mundo, elas ganham trilhas cerebrais, que isso bate muito com o que eles estudam hoje. A gente vai criando mapas das coisas. Né? Mas, de fato, a questão é que as coisas transcendem, né? As coisas estão para além disso. E eu acho que essa que é a beleza do Valéry, que toca nessa experiência poética. Porque é um fazer, mas é um fazer, mesmo quando você leva em questão espírito, sabe? É um espírito que é muito mais do que... Porque tem uma dimensão de mistério, uma dimensão de enigma, uma dimensão de saber o que é o real, uma dimensão de verdade. Sabe? Isso tudo se mantém com muita potência no Valéry. E é por isso que eu acho a beleza do Drummond, do Claro Enigma, né? Cuja epígrafe é do Valéry. Né? Que ele fala, os fatos me enfadam, né? Os fatos me entediam. Né? Assim que começa o Claro Enigma do Drummond. Só que a frase do Valéry é assim: os fatos me entediam, porque os fatos são a espuma das coisas e o que me interessa é o mar. Então eu diria a mesma coisa em relação ao pensamento. O espírito é o mar, é isso que atravessa, é uma dinâmica muito maior, que inclusive não há, sabe, a gente pode levar o pensamento ali, só que não é, digamos, só que para voltar para a minha fala, não é que é wittgensteiniano, né? Então o que não se pode falar se deve calar. Não é isso que o Valéry pensa. O que não se pode falar, a gente deve viver. Porque a gente deveria ensinar, né? Viver a linguagem. Perguntaram para o Benveniste, né? Estou juntando o espírito com a linguagem, né? Mas perguntaram para o Benveniste para que servia a linguagem. Ele falou, a linguagem serve para viver. Para isso que a gente aprende, por isso que a gente lê, por isso que a gente ama a linguagem. Porque ela é um modo de viver. Né? E o espírito dessa dimensão que... muito mais complexa em relação a tudo isso que está implicado nessa resposta. Difícil. Ainda bem que é a última. Quero agradecer a presença de todos. O público se despede de Roberto Zular com uma salva de palmas. Após o evento, no hall de entrada do teatro, Roberto conversa com o público, dá autógrafos e tira fotos.